Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, completando aí a primeira semana de férias para os jogadores do Cruzeiro, muito trabalho por parte do departamento de futebol, reuniões periódicas com o técnico Tite, acertando o planejamento de 2026, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando com uma informação até que está no nosso centraldatoca.com.br, é que um partido da política convidou o Pedro Lourenço para se filiar e sair como candidato em 2026 nas eleições, numa vaga ao Senado. E a gente procurou o Cruzeiro, o próprio Pedro Lourenço, e ele descarta de forma veemente que vá entrar na política, que não tem este desejo e que essa chance está totalmente descartada. Tem a matéria completa aí no nosso centraldatoca.com.br. Vamos lá, porque os jogadores do Cruzeiro completando aí os primeiros dias deste período de férias, é um período menor, porque teve aquela parada para a Copa do Mundo de Clubes e os jogadores tiveram 2 semanas de férias, então agora terá mais este período. Para a maioria do grupo aí, o retorno no dia 5 de janeiro, mas alguns, como a gente já trouxe, a temporada vai começar no dia 2 de janeiro. Entre esses jogadores, o Neisser Vidiarreal, que segue treinando normalmente nestes dias na Toca da Raposa 2. Claro que depois ele será liberado para o período de festas e retorna então no dia 2 de janeiro à Toca da Raposa 2 para começar a viver essa história com a camisa do Cruzeiro, ele que assinou um contrato de 5 temporadas. Neisser Vidiarreal é um jogador que precisa até definir a numeração que ele vai usar em 2026. Por falar em numeração, o Kenny Arroyo usou o Instagram dele para postar, e ainda vem rendendo bastante isso, porque ele nunca escondeu que tem aí o Neymar como um grande ídolo, tanto que ele usa Arroyo Júnior na camisa e ele vinha vestindo a camisa de número 99. Com a saída do Bolassi, o número 11 está vago. Então foi por isso que o Kenny Arroyo fez uma postagem no Instagram dele usando a foto do Neymar com o número 11 na camisa nos tempos de Barcelona. E ele colocou 11, aquele emoji com os olhinhos e um emoji de fogo. E é o número que ele quer jogar na temporada de 2026, Kenny Arroyo, que terminou o ano aí em alta, marcando 2 gols na vitória sobre o Corinthians. Depois aconteceu tudo aquilo nas penalidades e o Cruzeiro acabou ficando fora da finalíssima da Copa do Brasil. Por falar em Copa do Brasil, o Caio Jorge está de olho aí nesta final, porque com 26 gols na temporada, o Caio Jorge ainda pode repetir um feito raro em 2025. Ele encerrou o Brasileirão na artilharia, marcando 21 gols, e ele pode terminar o ano também como goleador da Copa do Brasil. Mesmo com a eliminação do Cruzeiro, o Caio Jorge segue no topo aí da artilharia da Copa do Brasil e está disputando até com o Ryan, jogador do Vasco, e vamos ver. No primeiro jogo foi 0-0. Agora o Caio Jorge dividindo aí essa posição, cada um com 5 gols. Se ele conquistar essa artilharia, o KJ vai repetir um feito que no futebol brasileiro foi alcançado pelo Gabigol em 2018, pelo Hulk em 2021 e pelo Germancano em 2022. É um ano espetacular do Caio Jorge e o Tite avisou, não quer que o jogador seja vendido,
O Caio Jorge também está muito tranquilo, ainda se vê jogando na seleção brasileira. Não teve nenhuma proposta oficial até o momento. Vamos aguardar aí nesta virada de ano se chega alguma coisa. O Caio que já descartou completamente uma mudança para a Rússia. O Zenit realmente era um clube interessado, mas o Caio Jorge não pensa em jogar lá no futebol da Rússia e por isso descartou abrir qualquer negociação e o Cruzeiro só vai partir para uma possibilidade de venda se chegar uma proposta muito alta e mesmo assim tem que contar com o desejo do jogador, porque senão ele fica e será peça importante em 2026. Nicola, mais Cruzeiro? Queria falar sobre Pedro Becão. Já ouviu falar? Pedrão? Pedro Becão, é zagueiro de 29 anos de idade, formado no Bahia. Ele sai muito cedo do Brasil. Jogou por 3 temporadas no Udinese e foi, algum tempo atrás, a venda mais cara do futebol turco por um zagueiro. Ele pertence ao Fenerbahçe e foi sugerido ao Cruzeiro. Aqui que vem a informação importante e exclusiva. O Cruzeiro ainda não tem uma definição sobre o que fazer com o Becão, mas é um dos nomes que estão sendo analisados. O Cruzeiro busca um defensor e pode pintar aí uma oportunidade. O problema é que, como eu contei, ele foi comprado pelo Fenerbahçe por 9 milhões de euros. Jogava com alguma frequência com o Mourinho foi embora e deu lugar ao Tedesco, que deixou de utilizá-lo. Hoje a maior possibilidade é de o Becão voltar ao futebol italiano. O Torino é um dos principais interessados, mas é mais um nome aí na mira do Cruzeiro entre as possibilidades para o sistema defensivo de olho em 2026. Ai, precisa de zagueiro? Precisa de zagueiro. Rodrigo Becão, tá? Rodrigo Becão. Rodrigo. Zagueiro Você formado falou que tinha falado Pedro. Pedro Becão, não esqueçam Pedro Becão. Rodrigo Becão. É porque Pedro é um nome forte no Cruzeiro. Qualquer Pedro, entendeu? Mas é Rodrigo Becão, zagueiro de 29 anos de idade. Rodrigo, Gris, se o Cruzeiro precisa ir ao mercado por zagueiro, tendo o Vidalba só voltando em março, Jonathan Jesus, o futebol russo com interessado? Eu acho que o Cruzeiro só justifica buscar um zagueiro se vender o Jonathan Jesus. Sem vender o Jonathan Jesus... Fabrício, Bruno, Vidalba, João Marcelo e Jonathan Jesus? Isso, e aí você compõe um quinto com um garoto, né? Coloca um garoto da base... acho que é o melhor caminho, porque assim, se você contrata um zagueiro, por exemplo, você vai lá na Turquia buscar o Rodrigo Becão, o Jonathan Jesus e o João Marcelo vão ter dificuldade para jogar, né? E aí você acaba desperdiçando, por exemplo, o Jonathan, que é um jogador que o mercado está de olho, que é muito jovem, que quando o Cruzeiro precisou deu boas respostas, você acaba fazendo ele jogar menos. Enfim, eu acho que para o Cruzeiro só justifica trazer um zagueiro se for para vender o Jonathan Jesus. Ou então vai trazer um zagueiro para elevar muito nível, né? Vamos trazer um zagueiro e tirar o Vidalba do time. Para fazer uma dupla com o Fabrício Bruno, por exemplo. Se falou na possibilidade do Nino voltar ao Brasil e tudo. Acho o Nino um zagueiro muito melhor do que todos que o Cruzeiro tem. Tirando o Fabrício Bruno. Que pausa dramática. Aí se justifica. Mas não acho que seja o caso do Rodrigo. E esse discurso demorou, hein, CJ? O torcedor cruzeirense demorou a entender que o Vidalba era o zagueiro titular e capaz de ser o defensor do Cruzeiro. Muito tempo tem que trazer um zagueiro. Não, um para jogar com o Fabrício Bruno. Precisa trazer alguém para ser a dupla do Fabrício Bruno. Agora eu acho que esse discurso... Acho ainda, tá? Que esse discurso melhorou porque o que o Vidalba fez, eu acho que ele fez um segundo semestre de altíssimo... Como o time todo do Cruzeiro, né? De altíssimo nível, e eu concordo plenamente com o Gris. Tem que ser alguém muito acima para você pensar em trazer. Trazer por trazer não faz nenhum sentido. E os dois quase não se machucam, né? Os dois estão sempre à disposição, né? Uma dupla de zaga, até corroborando com o que o Gris está falando, para trazer, tem que trazer alguém, de fato, muito fora da curva, porque você tem dois caras que não dão muita oportunidade, né? O Jonathan Jesus conseguiu jogar pouco, exatamente por conta dessa dupla que se firmou e é extremamente eficaz. Ô Samuca, o Milton tá insistindo com essa história de um presente no dia 2. Ele tá querendo o Sérgio Ramos, só isso. O Samuel Venâncio que falou isso, não tem nada a ver com isso. Samuel falou o quê? O Samuel que falou que era o Sérgio Ramos. O quê? Ele falou, não tem nada a ver com isso não. Faz isso não, cara. Bagre. Bagre? Sim. Será pra onde que vai, hein? Não, xerifão, né? Xerifão. Mas não tem absolutamente nada, Tem né? idade pra ser jogador da América. No México, né? Isso. Jogou aquela Copa do Mundo lá de clube. Tava no Monterrey. Ele deve voltar para algum clube aí da Europa. O Thiago Silva não tá arrumando alguma coisa lá também já? Sim. 40 anos e... Estavam falando que o próprio Real Madrid queria a volta dele. Você acredita nisso, cara? Que loucura isso. É verdade. Mas a zaga do Real aí tem espaço para ele mesmo. Tem, claro. Tô tomando balaio toda vez. É balaio, sacola, pô. Eu não ficaria surpreso, não. Apesar de achar que 39 é muito lá pro futebol do Real Madrid, enfim.
dos grandes centros da Europa, né? Agora, o que você acha que é carência no Cruzeiro, ô Samuca? Falando com o Rica aqui agora e dizendo que o Cruzeiro precisa buscar lá um pontinha pra dar a bola pro Caio Jorge, fazer um monte de gol, né? Um garçom pro Caio Jorge. Ô Gilbert, a gente entrevistou um desses analistas aí do futebol esses dias, e ele estava falando alguns pontos bem interessantes. Primeiro, de como gosta de jogar o Tite, e do Cruzeiro em geral. Ele falou assim, o que eu vejo de carência pro Cruzeiro, eu acho que todo mundo concorda, o Cruzeiro ficou com Caio Jorge e Matheus Pereira. Os números se concentraram nesses Só nos dois, dois. né? Quando o Matheus não jogava, o Cruzeiro tinha muita dificuldade. E o Caio Jorge, né? Quando ele não fazia gol, o Cruzeiro também encontrava muita dificuldade. Então, precisa ter mais gente ali para dividir essa responsabilidade, né? Às vezes o Caio não vai fazer, mas outro vai fazer. Então, claro, né? O Cruzeiro trabalha para recuperar aí o Sinisterra, ter o jogador bem. O Arroio, que chegou agora no segundo semestre, mas eu acho que precisa de mais gente realmente para dividir a responsabilidade. Não quero jogar essa responsabilidade no Neisser Vidiarreal, que é muito novo ainda, tem potencial, mas ainda precisa ser testado aí no futebol profissional, né? Se destacou até hoje em categoria sub-20. Então vamos ver. E um outro ponto que ele falou, que o Tite gosta de trabalhar muito, por exemplo, com um jogador com característica de meia, mas que pode jogar ali como um ponta, né? Aí ele citou, na época do Corinthians, lá atrás, o Jadson, nos tempos de Flamengo, o Gerson, mas aí é jogador que custaria muita grana, né? Dificilmente vai voltar ao futebol brasileiro, mas que o Tite gosta de trabalhar com esse jogador. E no meio campo, sempre tem um para fazer, por exemplo, no Corinthians, Renato Augusto, né? Na seleção, ele citou alguns exemplos, o próprio Lucas Paquetá, é um jogador ali que participa de todas as ações do time praticamente, né? Renato Augusto no Corinthians construía lá atrás, mas chegava também à área. Então, aí ele até citou que ele acha que o Matheus Henrique pode fazer essa função com o Tite. Vamos ver, tem muita coisa ainda pra gente aprender aí sobre o que o Tite pode trazer aí do Cruzeiro, né? O Iguinho falou que se quiser ele te passa umas ideias. É verdade, o Tite tem boas lembranças dele no Galo que ele pode Não, levar aí pro não, né, Cruzeiro. velho? Ele pode levar pro Cruzeiro, pode. De lá pra cá já... Boas lembranças, hein? Não, aí boas não, pro Tá vendo Cruzeiro. aí, torcedor? Boas lembranças que ele pode levar pro Cruzeiro, entendeu? É verdade. Entendi. Ele está de volta! Rica Perrone! Me parece que ontem o Porto atropelou o Mentira. coitado do Famalicão. Ô, Rica, boa tarde, hein? Deu tudo certo lá ontem, né, velho? Coitado não, o senhor não fale assim do difícil duelo que o Porto ontem venceu por minha causa. Não fale assim. Ou o Famalicão perdeu também por sua causa, ô Ricardo? Não, porque eu tava torcendo pro Porto, eu tava torcendo pro Porto. O senhor não vem querer Mentira. eternizar o Zica Perrone aqui, não. Ele meteu um azul hoje do Cruzeiro aí, ó. Ele tava torcendo pro time mais fraco, que era o Famalicão. Isso é normal. Você fala, pô, o Famalicão. Jamais. Famalicão. Eu não torço pra time pequeno. Não torço pra time pequeno. Ele é São Paulo! Ô, Rica, eu quero fazer uma pergunta pra você, seja direto, honesto com os nossos amigos aqui cruzeirenses da bancada. O dia 2 de janeiro, o Cruzeiro completa mais um ano de vida, de uma história gloriosa. E o Guilherme Melo, nosso querido Milton, quer muito um presente, que o Cruzeiro dê ao seu torcedor um presente. E vem falando já há algumas horas aqui nos corredores da emissora que Sérgio Ramos, o zagueiro Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, ex-Sevilha, Paris Saint-Germain, Monterrey do México mais recentemente, seria uma bela contratação, um presente para a torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro deve ir atrás de zagueiros nessa janela. E vamos nos lembrar, Thiago Silva voltou ao Fluminense com 40 anos, né? Hoje tem 41, jogou muita bola ainda no Fluminense. Você acha uma boa? Sérgio Ramos, né? Não precisa dar muitas explicações, né, sobre Sérgio Ramos, todo mundo conhece, campeão da Copa do Mundo com a Espanha em 2010, campeão de edições da Euro, campeão com o Real Madrid, eu não vou nem contar quantos, né, porque o Real é o Real, né, não é qualquer time, é o Real Madrid, né. Real é um São Paulo que habla. É isso aí. E aí, Rica, você apoiaria esse movimento do Milton por um Cruzeiro com esse zagueirinho aí de quinta categoria, o Sérgio Ramos? Eu
Eu vou te falar, cara, eu não acho que a zaga do Cruzeiro é um problema. Eu iria atrás de um atacante de beirada aí de altíssimo nível. Eu prefiro buscar um craque no ataque do que um zagueiro mais velho aí. Nossa, já tem o Vila Real. Nossa, Já tem o Vila Real e o Arroio. Acabou com os sonhos do Milton. Você destruiu o final de semana dele, mano. Não, ele é bom, ele é muito bom, mas é porque eu acho que a urgência é outra. Eu preferia alguém para dar bola pro Caio Jorge do que um zagueiro. Mas eu busquei na inteligência artificial, ela me respondeu isso. Então... não, então tá. Exatamente. Não, com os seus filtros, né? A inteligência artificial foi lá. Inteligência artificial. Se eu fosse contratar um zagueiro espanhol, um zagueiro que já jogou no Real Madrid... que tá no Monte Rei. Que tá no Monte Rei. Qual zagueiro eu poderia contratar? Aí é fácil, né, velho? Ele perguntou assim, qual o zagueiro que não teria condições de combater o gol ridículo que o Igor fez ontem? Se apareceu o Sérgio Ramos com 80 anos, aí ele botou. Aliás, assim, precisa falar sobre o Igor. O Gabigol no Cruzeiro ficar em paz com o Tite. 34% consideram que é possível. Ficar sem clima com o Tite, 13% afirmam. Vai votando. Sair do clube, 53%. Vamos relembrar tretas daqui a pouquinho na reportagem especial de Isabel Guimarães, mas a gente tem os dois momentos em que ficou claro que o relacionamento profissional Tite e Gabigol é complicado. Joga. Mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, ele falou que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Agora você sabe. Todo lugar que eu vou, todo mundo me para e faz a seguinte pergunta, Leopoldo Siqueira. Isso, vou deixar bem claro aqui para os agentes do Gabriel Barbosa, para o pai do Gabriel Barbosa, para o próprio Gabriel Barbosa, que são torcedores falando. Você não acha que ele perdeu aquele pênalti de propósito, porque com certeza já sabia que tinha uma conversa com o Tite antes? Eu não entro muito nessas teorias da conspiração, não. Eu acho que foi um pênalti batido de forma incompetente mesmo, sabe? O jeito que ele sempre bateu foi ali naquele canto ali, mas ele favoreceu muito o Rossi pela forma que bateu. Não pela intenção. Hugo Moura. Né? Favoreceu muito naquele ponto pela forma com que bateu. De uma maneira displicente, de uma maneira que eu considero ser irresponsável mesmo. Mas isso não mexendo na honra do jogador, certo? Agora, em relação ao Tite. Leopoldo Siqueira, quando o Tite vira para o Pedro Lourenço e fala assim... eu quero trabalhar com esse elenco, evidentemente que o Pedro ele já tinha planos de dispensar o Bolacier, de dispensar o Eduardo, de dispensar jogadores como o Gamarra, porque entende que tem que fortalecer o elenco. Sobre o Gabriel Barbosa, posso ser muito franco e honesto mesmo? Eu acho que tudo depende de uma conversa muito franca dentro dos bastidores e ali dentro entre os dois mesmo, entre treinador e jogador. Minha vontade como torcedor, Hugão, e aí o torcedor é o coração, passional falando, e não me peçam coerência por isso. Vai com Deus, Deus te abençoe, tudo certo, obrigado por esse ano ou não, e tudo bem. O Hugão comentarista, Tite, chama, bate um papo, tenta resolver essa parada aí, tenta achar um lugar dele aí no time aí, porque é um jogador, querendo ou não, gente, é um jogador que tem a sua qualidade, e pode resolver muitas partidas, por exemplo, inclusive. E quem sabe o jogo contra o Corinthians não foi apenas uma fatalidade e um hiato. Porque se for lembrar disso também, o Fael poderia estar aqui culpando o Hulk pelo pênalti perdido, por exemplo, na final contra o Lanús. E ele não fez, pelo contrário, respeitou a história do Hulk dentro do clube dele. E por que não o Gabriel Barbosa não pode, de repente, escrever uma história ainda no Cruzeiro? Verdade é, quando eu defendi, não tinha acontecido todas essas polêmicas e o pênalti perdido diante do Corinthians. Como torcedor cruzeirense, a minha grande vontade é que ele siga o seu caminho sem prejudicar o Cruzeiro financeiramente. Perfeito, então. Vimos aí o mercado atleticano, agora chegou a hora do mercado celeste. Joga aqui pro Gão comentar quem fica, é a pergunta, o Fagner. Parece que não, né, Gão? Não, porque tem uma condição do empréstimo ao Corinthians, né? E a gente tem o Cauã Moraes, que para mim é um jogador que pode ser melhor aproveitado. Quem sai? João Pedro, o atacante estava emprestado ao Volta Redonda, ele acertou definitivamente com o
Londrina. É um jogador que começou bem e teve alguns atos de indisciplina e por isso se queimou no Cruzeiro. Junto com o Fernando na época, né, que foi emprestado também nessa situação, mas acho que realmente no atual elenco do Cruzeiro ele só caberia se tivesse tido aquela sequência importante. Eu acho que poderia ser um bom jogador, mas se tivesse continuado com a camisa do Cruzeiro, entendido o que é a camisa do Cruzeiro, o peso da camisa do Cruzeiro, mas acho que o Cruzeiro faz uma boa negociação dispensando o João Pedro nesse momento. Beleza, esse é então o mercado celeste. O América, com Isabel Guimarães, as tretas, Gabigol e Tite. Jogue. Em 2022, Gabigol era um dos principais nomes do Flamengo, com 29 gols e 5 assistências. No mesmo ano, Tite era o técnico da seleção brasileira e não incluiu o nome de Gabriel Barbosa entre os convocados para a Copa do Mundo do Catar. Ainda em 2022, durante a comemoração da conquista da Copa Libertadores pelo Flamengo, a torcida ajudou na treta e Gabigol não fugiu dela. É verdade! O Gabigol precisa de você! O Gabigol precisa de você! Em 2023, Tite se tornou treinador do Flamengo e Gabigol só atuou 7 vezes, todas como reserva. Na temporada seguinte, foram 28 jogos, só 4 como titular. Na época, em algumas entrevistas, Gabigol chegou a expressar o desconforto, inclusive nas próprias palavras, com um treinador que não me respeitava como jogador. Longe da possibilidade de voltar a trabalhar com Tite, Gabigol se soltou durante a apresentação no Cruzeiro. Ô Samuel, mas ele fez uma ressalva para nós. Se fosse para vir um técnico aí, não foi que não viria, não. Eu não falei, mas vou falar agora, é verdade. Aí, ó. Pênalti perdido, uma classificação perdida e um técnico novo. Tite chega ao Cruzeiro. Gabigol fica? Ah, isso aí já é um outro assunto, né? Isso nós vamos deixar para depois. Seria o fim da treta ou de uma jornada no clube? Isso não é arquivo, é futuro. E um futuro próximo a ser definido. Bom, verdade é que o Tite pediu para o Pedro Lourenço que ele quer trabalhar com o elenco do Cruzeiro presente. Já estava nos planos do Cruzeiro não ficar com o Bolassi, já estava nos planos do Cruzeiro não ficar com o Eduardo, já estava nos planos do Cruzeiro não ficar com o Gamarra. Provavelmente teremos outras dispensas, mas o Tite fez esse pedido. Hoje à noite, por exemplo, Gabriel Barbosa participa de um podcast, né? Vamos ver o que ele vai falar nesse podcast. Vamos ver o que ele vai falar nesse podcast e vamos ver qual é realmente as cenas dos próximos capítulos. Mas o pedido do Tite é que ele quer trabalhar com este elenco. E repito, a saída do Bolassi, do Gamarra e do Eduardo já estavam planejadas, já era um planejamento da diretoria para isso. Vamos esperar então os nomes que o Tite vai vir como reforço, mas a verdade é que ele pediu para trabalhar com todos os jogadores que estavam agora em 2025. E é preciso deixar bem claro, né, Hugão, que não tem uma preguiça, né, um ranço do Tite em relação ao Gabigol. É uma questão técnica o que ele barrou no Flamengo, o que ele não convocou na seleção brasileira. Né? O Gabigol é que construiu alguns muros, né? Teve aquele episódio, inclusive, do doping, exame antidoping, que ele peitou a equipe, né, que foi fazer o exame. Ficou naquela do julgamento vem, julgamento vai e tal, etc. Acabou que foi absolvido. Visitou o Gabigol. Foi. Acabou que ele foi absolvido também nessa situação. O Tite foi até criticado por mas ter a verdade, isso, né? Mas a verdade é a seguinte, quem vai resolver essa situação é Pedro Lourenço, Tite e Gabriel Barbosa. Não há como prever o futuro. Agora, hoje ele está marcado para um podcast. Então, se ele pensa em, de repente, aparar as arestas, toma muito cuidado com o que você vai falar nesse podcast, principalmente num podcast onde tem um tom de humor, muita gargalhada, muita risada, enfim. Pois é, tem aqui a participação no nosso chat do William Santos dizendo o seguinte: o Cássio falhou no gol, aquele gol do Corinthians, né? E não é sacrificado como o Gabigol, que falhou
na cobrança do pênalti, na visão de muitos torcedores cruzeirenses, né? Que teria cobrado com o quê? Displicência, Hugo? Eu acho que foi um pênalti displicente mesmo, né? Na verdade, assim, é a forma que ele sempre bate naquele canto ali. Poderia ter mudado a batida, poderia ter colocado a bola um pouco mais no alto. Sabe quando você muda a dificuldade, você coloca mais dificuldade na sua batida? Porque alguns discordam, mas eu acho o Hugo Moura um bom goleiro. E um goleiro que já foi decisivo para o Corinthians também em decisão por pênalti, certo? Em relação ao comentário do Cássio, para mim, a falha está em você deixar a bola atravessar toda a área, ninguém cortar essa bola, e aí, meu amigo, sobra para o goleiro fazer o que ele pode fazer numa jogada muito rápida, num espaço de tempo muito curto, de um cabeceio para dentro da área. Então, crucificar o Cássio, que acabou pegando um pênalti também na decisão por pênalti, eu acho muito cruel. 6. Tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!